Olá, tudo bem com você? Que estudo extraordinário sobre o santuário de Deus, o santuário celeste. Hoje vamos falar sobre o juízo. Quais são as fases do juízo? Vem comigo, vamos aprender, mas antes, siga o canal aqui abaixo, assim diz o Senhor e não teu doutor, e compartilha com o máximo de pessoas para conhecer as fases do juízo, a qual vamos aprender dentro desse estudo, tá bom? Primeira fase é o juízo investigativo, que aconteceu de 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Felipe, aonde eu encontro esse versículo base para defender essa tese do juízo investigativo? Daniel capítulo 8, versículo 14, tá bom? Lembrando, isso aqui é apenas um degustativo para que você possa vir estudar, navegar mais em águas mais profundas sobre o estudo sobre o juízo investigativo, tá bom? Juízo confirmativo é os 1000 anos depois, lá no período do milênio, que nós já estudou sobre o milênio, que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, é a segunda fase do juízo. E a terceira fase do juízo é o juízo executivo, aonde Deus destrói o mal para sempre, irá cessar, Satanás vai ser destruído, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 10, tá bom? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 diz assim, ó, primeira fase, tá? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo todas as suas obras, até os que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam maus. Isso começou em 1844. Segunda fase, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles que os quais foi dada autoridade de julgar. E vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a imagem, e não receberam a marca da fronte da mão, e também viveram reinando com Cristo durante 1000 anos, que é a segunda fase, como eu mencionei, do juízo investigativo após o milênio. E a terceira fase, que é quando Deus destrói para sempre o pecado, que é Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10, que diz assim, ó: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto em sua prisão, e sairá e seduzir as nações que hão os 4 cantos da terra, Gog, Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Os números dessas, como a areia do mar, bastante, que vão tentar invadir a nova Jerusalém. Ó, e marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo do enxofre, aonde se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dias e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, versículo 7 ao 10. Tá bom? Esses séculos dos séculos nós já mencionou no estudo anteriores, que não é que vai ficar queimando eternamente, tá bom? Até eu dei o exemplo de Sodoma e de Gomorra, que foi consumido pelo fogo e não está queimando hoje, tá bom? E o juízo, às 2300 tardes da manhã. Tardes e manhã, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 5, é como se fosse um dia. E 1000 anos é conforme Números capítulo 10 ao 34 e Ezequiel capítulo 7, tá bom? E quando começaram 2300 tardes de manhã, conforme Daniel, Apocalipse 9, 25? Na metade da última semana, a qual o Messias seria morto. Daniel capítulo 9, 26 ao 27, vai ter uma tabela aqui dentro do vídeo que você vai poder enxergar melhor a cronologia, para você entender melhor do que eu estou mencionando, tá bom? E caso, se você quiser compreender melhor o estudo, manda mensagem para algum lugar dentro desse vídeo, manda mensagem para mim que eu te explico com o maior prazer, tá bom? Então tem as 7 semanas, que é 7 vezes 7, que é igual a 49, depois 62 semanas, 7 vezes 62, que é igual a 434 anos. Depois vem a primeira semana, que são 7 anos. Aí vem o fim de Israel como nação eleita. Israel não é mais a nação eleita. E depois Deus dá início a uma nova fase no seu ministério no lugar santíssimo, que começou em 1844, que é o juízo investigativo. E aí vem a última fase, que é a segunda vinda de Cristo Jesus, que totalizando 490 anos, tá bom?
Então vai ter a tabela para que você possa vir compreender. E o juízo, exatamente, o Jesus e o juízo. Juiz é igual Jesus, João capítulo 5, versículo 22. Ele também é o nosso advogado, também 1 João capítulo 2, versículo 1. Testemunhos, que é igual anjos, também Daniel 7, 9 e 10. Os registros que vão ser abertos lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. A lei do Senhor, Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14. E o santuário celestial em Daniel capítulo 8, versículo 14. E Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O juízo vai acontecer, já está acontecendo, mas irá acontecer que irá decretar, irá game over, e o Satanás e os seus anjos caídos, os falsos profetas, serão destruídos e vamos viver eternamente com Cristo Jesus. Te aguardo você amanhã no próximo estudo, se Deus quiser, e lembre-se, siga o canal aqui abaixo, assim diz o Senhor e não teu doutor, e também deixa o seu like, compartilha, vamos juntos ganhar mais pessoas para o reino de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.